Olá, queridas e queridos seguidores do canal, passando aqui para desejar um bom final de ano para vocês, para agradecer a participação, o engajamento no canal, o interesse no estudo desse instrumento de autoconhecimento que é o tarô, um instrumento maravilhoso. Vamos falar um pouquinho do ano de 2022 no coletivo, o que ele reserva para gente. Então, nós temos vindo aí, né, desde 2020, 20, 20 é o julgamento, né? Então, é aquele arcano que fala de causa e efeito e que coloca a gente para pensar nas nossas ações, né? Então, veio o Covid com tudo, tirando a gente né, daquele lugar comum, daquele lugar confortável, né, de parecer que aquilo que a gente tem nunca vai acabar, né, que é a paz, que é a saúde. A gente reclama de algumas coisas corriqueiras e a reclamação, né, é um clamar de coisas que precisam ser melhoradas. Só que, né, o 20 ele traz pra gente a possibilidade da gente sair da queixa e abrir uma demanda para resolver as questões, né? O 20 ele faz vir à tona tudo que está errado, né? A gente vê ali no tarô mitológico, né? E em outros baralhos também tem ali, né? No mitológico são as múmias saindo ali do túmulo. Em outros baralhos, né, são pessoas saindo do túmulo. Então a gente pode pensar em situações, né, que a gente colocou ali para baixo do tapete, que a gente não queria olhar, ou em situações que dentro da filosofia oriental a gente chama de karma, são situações que se repetem e podemos pensar que karma é missão. Então essas situações elas se repetem até que a gente consiga achar um repertório novo e genuíno, né, um repertório próprio para a gente lidar com essas questões de um modo mais criativo e menos reativo. Então, né, o 20 do julgamento, né, 2020, e ali o imperador. Então, aquele imperador é tentar ter uma base sólida, né, tentar estruturar quantos negócios fecharam ou quantos negócios tiveram, né, um problema financeiro e quantas pessoas ficaram desempregadas e elas tiveram que partir para um negócio próprio, que usar a criatividade, que usar de empreendedorismo. Isso, então, né, no 2020, que seria julgamento e 2, né? Então, 2020. A gente pode somar 2 e 2, que é o 4, o imperador. Então, né, eu posso me lamentar, e teve muito para lamentar, ou eu posso criar uma situação onde eu reverta a situação a meu favor, onde eu possa expandir dentro da possibilidade de expansão, né? A gente sabe que, né, tem vários fatores que atravessam, então tem aquilo que a gente pode canalizar e pode achar uma força para mudar, e às vezes algumas situações elas são muito desfavoráveis e que a gente precisa de outros recursos, de ajuda de outras pessoas, né? Precisa de outro movimento. Aí vamos para 2021, né? Que seria então o 20, ainda o julgamento, né? Esse julgamento, então, ele vai perdurar bastante até 2000 e até para sempre, né? O julgamento vai indo e, né, para sempre por muito tempo, e entramos no 2021, né? Que então o julgamento, 21, o mundo, né? Que é uma libertação. Podemos pensar na questão das vacinas, até porque somando então 2, 2, 1, 5. 5, a gente aparece aí o hierofante, né? Que é a questão então da ciência, do professor, do mestre, né? Do papa. Então, o papa da ciência, né? Como que todos né, os profissionais de saúde em laboratórios, né?
quantos profissionais aí se dedicando, o compromisso da carta do Hierofante, do Papa ali, né, no sentido mesmo de salvar vidas, de dar uma qualidade de vida maior, né, pessoas que foram acometidas pela Covid, no sentido de que depois conseguiram sair, mas com sequelas, então tiveram que passar por tratamento, por fisioterapia. Então, né, os profissionais da área de saúde realmente muito requisitados nesse ano. E o mundo, infelizmente, né, é uma carta de expansão, de libertação, mas às vezes a única libertação, né, é a libertação do corpo físico, né? Então também quantas mortes, né? Quantas pessoas partiram aí no mundo inteiro, inclusive aqui, né? De algum modo houve uma pequena abertura com a vacinação ao longo do mundo para algumas viagens, né? Algumas pessoas lá fora, né? Em alguns lugares, houve muita liberação, né, no sentido de, dentro das possibilidades mesmo, alguns lugares né, liberaram até o uso de máscaras e, né, liberaram viagens e tal. Aqui também agora começa um pouco isso, mas ainda, né, somos acometidos tanto pelo vírus, quanto, né, a questão do vírus da gripe, que a gente está vendo na cidade do Rio. Então, né, tá uma loucura, mas eu acho que está tendo aí também pelo mundo todo. E a gente vai entrar agora, né, em 2022. Então, o que que a gente pode pensar, né? O 20 ainda, o julgamento. Então, sempre essa questão, né? A época da colheita, mas também a época do plantio. Então, todo final do ano, né? É aquele momento da gente fazer uma retrospectiva, da gente poder olhar, né? Quais são as sementes que eu plantei? O que que eu pude fazer de diferente? O que que eu pude fazer de melhor pelo mundo e pelo meu propósito de vida? Será que eu estou me lamentando muito, né? Então, o problema não é lamentar, mas será que eu estou buscando soluções criativas? Será que eu estou aceitando ajuda? Será que eu estou pedindo ajuda? Será que eu estou muito autocentrada? Será que eu estou olhando para as questões do mundo? Será que se eu me envolvesse um pouco também com as questões do mundo, né, sem esquecer de mim, será que parece que os meus problemas talvez pudessem parecer menores, né, diante de outras situações? Então, né, esse 20, que é a carta do julgamento, e agora com 2022, né, que é o louco. Então, o louco é aquela carta da criança. O que que pode nascer a partir desses 2 últimos anos, do que a gente vem trazendo, né? O que que pode surgir, o que que pode nascer? O louco fala também de o início, né, da tomada de consciência, da saída de uma ignorância, que às vezes é uma ignorância que a gente fala, né, até do benefício da ignorância. Enquanto a gente não sabe, a gente pode escamotear, mas depois que a gente já sabe um pouco mais, a gente precisa né, ter mais propósito na vida. Então o louco, ele fala do se jogar, da coragem do fazer diferente, do inovar, do ousar, a coragem para ser quem a gente veio para ser, né? O mundo, ele exige cada vez mais isso da gente. E também fala do medo, né? A coragem e o medo, elas são 2 lados aí de uma mesma moeda. Então tem aquele medo que ele vai nos preservar, e tem o medo que paralisa. Então, né, quando eu me senti paralisado ali, eu posso pegar um papel, uma caneta, poder olhar. Eu tenho medo do quê, né? Quando a gente nomeia o medo, parece que a gente ele vai perdendo a força, a gente vai podendo buscar aquele auxílio para a gente se sentir mais seguro, de quem entende mais daquele assunto que a gente sente medo. A gente pode ir para esses lugares, né? Então fala da inovação. E a gente também cai ali, né, no 2022. Então vamos somar os algarismos, né? 2 e 2, 2. Vai dar em 6. 6 fala dos enamorados. É uma carta de dúvidas e uma carta da necessidade de escolher. Porque se a gente não escolhe, chega a vida e escolhe por nós, às vezes, aquilo que não é o melhor pra gente, porque a gente deu bobeira, deixou o tempo passar e a gente deixou, né? Aquilo que a gente não resolve vai ser resolvido de alguma forma,
por bem ou por mal, né? Aquela situação pode levar a gente para uma situação pior. Então vamos pensar num coletivo, até vem aí, né, um ano de eleição. Vamos pensar bem, né? Pensar em quem a gente vai eleger, quem a gente vai colocar ali como representantes nossos, representantes dos nossos interesses, do povo. Vamos ter essa consciência, né? Vamos pesquisar bastante, pesquisar as escolhas que a gente está fazendo em todos os setores para a nossa vida pessoal também, né? Pensar num valor ético, como eu estou me portando em relação ao outro, né? Eu estou sendo verdadeiro comigo, eu estou sendo verdadeiro com o outro, eu estou tentando achar uma negociação no meio do caminho para que fique bom para todo mundo, né? Então, poder pensar nessas questões. Tá? São as questões que a gente precisa pensar. Astrologicamente, acho que, pelo que eu tenho lido, né, não sou astróloga, é um ano ainda que vai apresentar dificuldades, é um ano que li uma matéria bem interessante, não vou saber explicar direito para vocês, né, porque é sobre astrologia, mas né, essa crise, a pandemia, de alguma forma, os astrólogos já sabiam há bastante tempo que alguma catástrofe mesmo, né, pelos trânsitos, por tudo que o céu já estava assinalando. Eles sabiam que seriam tempos críticos, né, e muito com embasamento no elemento ar, né? E agora, 2022, está muito marcado pelo elemento água. Então, falam das inundações, né, da possibilidade de água contaminada. Então, vamos ficar bem atentos ainda a isso, né? A água também, a gente pode pensar no fator, né, no simbolismo psíquico, a gente pode pensar no inconsciente, a gente pode pensar, então, água, né, aquela enxurrada, conteúdos do inconsciente, aquilo que a gente não queria olhar e que, de repente, olha, a gente não olha aquela represa história, a gente tem que olhar, né? A gente pode pensar também nos sentimentos, nas emoções, deixar essas emoções né, terem uma expressão, poder deixar claro, né, a parte afetiva e se abrir para isso, se abrir para o feminino, para sentir, para receber, para criar, para gerar vida, em vários sentidos, né? Então, acho que tem aquilo que não está na nossa mão, mas tem muito que está na nossa mão e que a gente pode fazer diferente, pode buscar um desenvolvimento. Tá? Então desejo um 2022 que a gente esteja junto, que a gente esteja aí nesse caminho do autoconhecimento, nesse estudo dos oráculos, nesse estudo do tarô. Dentro do possível, tento sempre responder a todas as perguntas, né, as demandas de vocês e, né, acho que tenho conseguido, estou muito feliz com tudo que o canal está se tornando, com essa via bacana entre a gente, quantos amigos, inclusive, o canal colocou na minha vida, tá? Fico feliz, né? Amigos aí que estão pelo mundo, né? Tá bom? Então, desejo um ano novo maravilhoso, uma virada com muito axé, com muita energia positiva, que a gente consiga cada vez estar mais em contato com o melhor em nós, tá? Um beijo bem grande, feliz 2022.